abrir a poderosa palavra de Deus. Olha que cartaz lindo, né? A equipe da mídia faz com tanto carinho. Culto de Páscoa, hoje às 18 horas. Também eu gostei muito do outro que eles fizeram. A verdadeira Páscoa, o homem das dores. A Páscoa é um momento de renovação e de reflexão. Que essa Páscoa traga paz e serenidade aos seus dias. Amém? Quem viu o post da igreja, da Páscoa? Quem compartilhou? Compartilhe, igreja, que dá trabalho fazer essas coisas. Eu mesmo tenho paciência. Amém? Vamos abrir em Isaías, capítulo 53. Isaías 53, nós vamos ler o 3, o 4 e o 5. Glória a Jesus. Feriado, né, irmãos? Foi puxado chegar aqui. Quem... Não sei como é que é, não sei nem que comparação, né? Que ninguém fica nem numa lata de sardinha, né? A gente vive igual na lata de sardinha, né? Aí a mãe disse assim: menina, liga pro Lucas, se eu saltar aqui, eu caio. Porque estava muito apertado. Porque eles bloquearam a BR indo e a gente não sabia, né? E o Lucas ficou de ir buscar a gente. Aí acabou que passou uma Topic e a gente saiu correndo atrás da Topic. Aí o cara deu uma vaguinha para a gente conseguir chegar a tempo, né? Aí o Lucas chegou no meio do caminho, acabou que não deu para comunicar. Mas o importante era chegar a tempo de trazer a palavra. Amém? E chegamos em paz, em segurança, para a glória de Deus. Isaías 53, versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como de um quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Coloca a Bíblia no assento, coloca a mão no seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui essa noite, Senhor, para te agradecer por este culto de Páscoa, Senhor Jesus, onde estamos aqui para celebrar. Não, Senhor Jesus, aquelas dores, meu Pai, não para celebrar, Senhor Jesus, o que o comércio, Senhor Jesus, publica, mas estamos aqui para celebrar a morte de Jesus na cruz. Estamos aqui para celebrar porque o Senhor não vive mais naquele sepulcro, Pai, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor escolheu nós, homens fracos e pecadores, para ser morada do Espírito Santo. E nós estamos aqui para te agradecer. E trouxemos, Pai, a nossa família, alguns trouxeram alguns visitantes, Pai. E eu te peço que o Senhor possa trazer entendimento dessa palavra para os teus filhos, para que ela não possa voltar vazia, mas que ela possa dar muitos e muitos frutos. Abençoa a mente, o corpo, meu Pai, o espírito de cada filho que está aqui essa noite. Eu te peço que todas as barreiras espirituais sejam quebradas e que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio e que ele possa falar segundo a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Usa-me, Senhor Jesus, conforme a tua vontade nessa noite, para com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém? Quem é nordestino aqui? Dá um glória a Deus. Pode sentar. Eu não sei você, mas eu gosto de cordel. E eu vou ler um para iniciar essa pregação. Esse cordel é da pastora Thalita Pereira, amém? É um cordel sobre a Páscoa, mas sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Há 2000 anos atrás, na manhã de um domingo, o recomeço da humanidade estava surgindo. A dívida de toda uma eternidade estava sendo paga por um santo de verdade. Depois de doar misericórdia, amor e compaixão, o que Cristo recebeu de volta foi o ódio e a ingratidão. Quem diria que o Filho de Deus encarnado estaria no Gólgota, ferido e crucificado? Mas a tumba não deu conta de vencer sua valentia. Meu Jesus venceu a morte e falou ao terceiro dia: eu morri como um cordeiro, mas
naquele tempo, o povo vivia numa escravidão muito grande. Né? Eles viviam como escravos no Egito. E Moisés foi um homem escolhido, né? E levantado por Deus para libertar aquele povo daquela escravidão e levá-los para o deserto. Então foram enviadas 10 pragas para que aquele povo fosse liberto. E a 10ª praga era a morte do primogênito. Como eu digo para as crianças, quem sabe o que é primogênito? Pode ser que alguém não saiba. É o primeiro filho de cada família. Então, ele se chama de primogênito. O primogênito seria morto se ele não estivesse segundo a bênção de Deus. Então, Deus, como estrategista muito inteligente, ele deu uma ordem aos seus servos e disse que matasse um cordeiro. Então, o verdadeiro símbolo da Páscoa, da primeira Páscoa que foi celebrada, não é o coelhinho da Páscoa, é o Cordeiro de Deus. Porque eles pediram para que matassem o cordeiro e passassem o sangue daquele cordeiro nos portais de cada casa da família, para que quando o anjo da morte viesse matar o primogênito, a casa que tivesse com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria. E tem uma segunda parte, né, do mandamento, que era que a pessoa, do que o Senhor falou que eles fizessem, que era para celebrar o cordeiro junto com a família. E também, sendo muito sábio, aquela família que não tivesse condições de matar um cordeiro, iria celebrar com os seus vizinhos. E assim, o povo de Deus obedeceu. Então, aquela casa que tinha a marca, né, do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria. Então, a primeira Páscoa foi celebrada desta forma. Mas aquela Páscoa foi para trazer libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão. E a Páscoa que nós celebramos hoje foi o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo como filho do homem, que se chama Jesus de Nazaré. Então, o Senhor, sabendo do pecado, de como o mundo estava andando, ele já estava planejando mandar o seu filho. E Jesus veio ao mundo, cresceu, aprendeu, crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento. E ele foi entregue para morrer na cruz por nós. E durante esse tempo que Jesus estava em treinamento, durante esse tempo que Jesus estava sendo moldado, que ele estava sendo ensinado, na verdade, e estava crescendo, muitas pessoas quiseram atrapalhar o destino que Deus tinha para ele, né? Então, Judas, ele foi usado para que o propósito de Deus ele se cumprisse, porque Judas ele traiu Jesus para que Jesus pudesse ser entregue na cruz, para morrer na cruz. Então, naquele momento, Judas, apesar de ter traído Jesus, ele contribuiu para que o propósito de Deus se cumprisse. Por isso que Judas foi chamado de amigo. E teve uma outra pessoa que ela quis impedir que o propósito de Deus se cumprisse. E Jesus mandou ele se afastar. Então, em resumo dessa palavra, o que Jesus estava trazendo de ensinamento quando ele chamou Judas de meu amigo, é que apesar de que Judas traiu Jesus, ele estava levando Jesus para o propósito que ele tinha que cumprir, que era ser morto na cruz. E tem algo bastante interessante, irmãos, na Bíblia, porque assim, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Quando Jesus ele estava lá no Calvário, ele colocou aquele momento no seu seguro de vida, que era o quê? Ele entregou aquela oração sincera do seu coração e aquela angústia que ele estava sentindo, ele entregou naquele momento para Deus. E ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E a palavra de Deus ela tem uma vírgula e diz assim: todavia seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, eu não sei explicar com as palavras que a ciência mostra, mas Jesus, ele suou de uma forma que ele sangrou. Então, ele estava sentindo muita dor. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente está sentindo muita dor, quando a gente está passando por um momento de muito sofrimento, qual a oração que nós iremos fazer? Então, Jesus ele foi muito inteligente como Filho de Deus, porque ele era 100% homem
e 100% Deus. Então ele estava sentindo todas as dores ali, porque ele era 100% homem. Ele estava sentindo muita dor, mas muita dor, que ele estava sangrando, suando sangue. E naquele momento de dor, Jesus teve a sabedoria de fazer essa oração. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. E assim Jesus, ele morreu na cruz. E todo mundo ficou muito triste, muito cansado, muito desesperado, porque a esperança daquelas pessoas, eles viram Jesus pregando o evangelho durante 3 anos, e Jesus operava milagres, ele tocava na pessoa e a pessoa era curada, e ele era muito criativo. Se você quiser ter uma aula de criatividade, você lê a Bíblia, porque com um ele fazia o lodo, botava no olho, e com o outro ele fazia o quê? Apenas tocava. Com o outro ele ia mandar tomar banho, vá Naamã, tomar banho, porque Naamã precisava ser tratado o orgulho. Então, com cada pessoa ele agia de uma forma diferente. Então, o nosso Jesus, ele é muito criativo, ele é muito diferente, ele é muito maravilhoso. E naquele tempo do ministério de Jesus, durante aqueles 3 anos, ele passou ali, ensinando aquelas pessoas os milagres, mostrando prodígios e maravilhas. Então aquelas pessoas, quando viram o seu mestre, o seu Deus, o seu Senhor morrer naquela cruz, eles ficaram muito frustrados, eles ficaram muito tristes. E eu acredito, pastor, que muitos desistiram da fé. Eu acredito que muitos se distanciaram, mas outros perseveraram, continuaram perseverando. E quando hoje, irmãos, nós temos referência na palavra de Deus, né? Nós temos referência de Jó, nós temos referência de Jesus, mas naquele tempo eles não tinham muitas referências de uma pessoa que morreu e ao 3º dia ressuscitou. Então passaram-se aqueles 3 dias e eu acredito que tenha sido algo assim sobrenatural, porque o céu, mexeu com a terra. Então quem assiste os filmes consegue ver um pouquinho, né, da história de como pode ter sido, mas eu acredito que tenha sido muito melhor. Porque o homem, ele não consegue transcrever com tanta excelência aquilo que aconteceu nas Escrituras, assim eu acredito. Então, Jesus, ao 3º dia, usado, né, por 2 mulheres que foram lá, e quando elas chegaram lá, que elas olharam na porta do túmulo, a tumba estava vazia. E ele ressuscitou, ele não estava mais lá. Então, a prova de que Jesus ressuscitou foi a sua existência, e as pessoas ficaram muito assustadas. Já pensou, irmãos? Com sua licença, pastor? Se o pastor morre e a gente faz aqui um velório dele e vamos enterrá-lo, né? E o pastor aparece, né, depois de 3 dias e a igreja, não, eu estou ficando doido, deve ter sido sequelas do Covid, meu Deus, o pastor ressuscitou, como pode? O pastor não está mais lá no túmulo. Mas hoje, pastor, a gente tem a referência bíblica. E naquela época, que eles não tinham. Então, eu também não julgo aquelas pessoas que não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Porque a fé é de cada um. Mas aqueles que acreditaram, eu acredito que eles viveram experiências extraordinárias, quando viram Cristo ressuscitando. Então, quando ele mostrou, né, as suas mãos lá com os cravos, e todo mundo ficou muito feliz. E eu acredito que as pessoas disseram o quê? Agora ele vai viver aqui entre nós? Ele ressuscitou? Ele está aqui, então ele vai viver aqui na terra, não vai ter mais sofrimento, ele vai, né, trazer só coisas boas, como ele trouxe durante esses 3 anos. Mas Jesus subiu para o trono de Deus. Mas ele não nos deixou só, queridos. Ele deixou o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus, ele poderia ter escolhido o templo de Salomão, né, pastor, ter mandado construir o templo de Salomão aqui na terra, para a gente ir lá adorar, e somente aqueles que tivessem condições financeiras para comprar uma passagem aérea, talvez, e adorá-los no templo. Ou ele poderia ter escolhido casas, algumas casas, ou ele poderia ter escolhido outro lugar para abrir. E nessa noite você possa valorizar a morte de Jesus na cruz e essa ressurreição como algo na sua vida que você anseia, que você tem sede,
Que você, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, se está doendo como Jesus, né, esteve naquele momento de dor, se está em sofrimento, se as coisas não estão vindo bem, que você anseie pela presença do Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus, ele se importa que você seja uma pessoa saudável? Sim, ele se importa, até porque eu acabei de falar que você é templo e morada do Espírito Santo, então é importante que você cuide do seu corpo. Jesus, ele se importa que você prospere financeiramente? Claro que ele se importa, porque ele sabe a necessidade da sua obra, ele sabe a necessidade que existem pessoas carentes. Algo que me chama bastante atenção, irmãos, quando Jesus ele ia de cidade em cidade, ele sempre deixava algo para aquela próxima pessoa que ia. Né? E eu assisti naquela série, eu achei bastante interessante, que consegue abrir um pouco os nossos olhos também sobre isso. Sempre que Jesus ele ia curar alguém, ou que ele passava por uma cidade, ele sempre se preocupava em deixar algo para o próximo, porque Jesus ele é misericordioso, né? Porque ele era e é e sempre será. Então Jesus ele é muito misericordioso, e naquele tempo ele usava através do seu exemplo. Então, quando ele estava passando por uma cidade, quando ele estava passando por uma parte ali do seu ministério, ele sempre deixava algo para o próximo. Então, Jesus, ele é interessado que você prospere, ele é interessado que você viva em harmonia com o seu cônjuge, viva em harmonia com a sua família, porque a família ela é a base da sociedade. Mas qual é o principal? O principal que Jesus deixou aqui na terra: ide pregar o Evangelho. Gislara, meu Deus, então agora eu vou ter que me inscrever na Academia da Caminho de Vida de Missões, e comprar minhas passagens aéreas e ir viajar pelo mundo. Não necessariamente assim, que assim seja daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, né, pastor? Mas ir pregar o Evangelho é de acordo com a vontade do Senhor, e de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua disponibilidade e de acordo com o propósito que Ele tem para você. Irmãos, a gente cria uma criança, ela começa um bebezinho. Ela precisa tomar um leite, ela precisa tomar um mingau, depois ela vai para um feijãozinho, depois ela vai ficando com mais sustância. Então, assim também é na obra de Deus. O Senhor ele vai te usar para pregar o Evangelho aos poucos. Primeiro na tua vida, Ele vai fazer uma transformação. Depois através da tua família. E Ele vai te enviar para pregar o Evangelho. E em 2021, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho no meu local de trabalho. E eu disse assim: Senhor, como que vai ser? Né? Porque a gente logo pergunta, né? Senhor, como que vai ser? Porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite fazia faculdade. E eu dizia: Senhor, me dá estratégias para pregar o Evangelho no trabalho. Primeiramente, molda a minha vida para que eu seja testemunha, não seja escândalo da tua palavra, porque de que adiantaria, irmãos, eu estar ali fazendo orações no meu local de trabalho, pregando a palavra no meu local de trabalho e dando um mau testemunho durante o meu trabalho. Então eu pedi ao Senhor que Ele me moldasse, que Ele me fizesse segundo a sua vontade. E Ele disse assim: muitas coisas vão se levantar para tentar te derrubar, mas eu estou contigo. E quinta-feira eu contei esse testemunho, um pouco desse testemunho aqui, junto com o testemunho de livramento da minha mãe. E o pastor disse: você prega no domingo e vai contar o testemunho completo. Então, irmãos, durante esse tempo, o Senhor ele fez muitas coisas, né? Tanto em particular comigo e Deus, com as pessoas que trabalhavam comigo e também com outras pessoas que não trabalhavam comigo. Foi um tempo de muito aprendizado. Eu comecei distribuindo alguns folhetos no horário de trabalho. Depois eu comecei a colocar uns bis junto com os folhetos no meu horário, no horário de sobremesa, do lanche. Comecei a conversar com algumas pessoas que o Senhor me permitia conversar e comecei a semear a palavra do Senhor. E tinha uma pessoa que o Senhor falou assim: essa pessoa vai passar por muitas coisas e eu vou permitir que ela passe por muitas coisas para você ajudar ela. E ela passou por muitas coisas e ela chegava para mim e dizia assim: mulher, eu não sei o que é isso na minha vida, que quando uma coisa dá errado em todas as áreas da minha vida. E através da palavra do Senhor, eu sempre estava mandando um versículo, uma pregação, e semeando a palavra do Senhor no coração daquela filha. E eu acredito que ela, apesar de ser ainda católica, né, a palavra do Senhor ela está penetrando na vida daquela mulher e muitas coisas foram evitadas através da palavra do Senhor.
Então, irmãos, foram muitas perseguições, porque quando Jesus ele passava, né, ele passava por uma cidade, operava um milagre, as pessoas iam e contavam os milagres, mas muitas pessoas se sentiam o quê? Incomodadas com o ministério de Jesus. Quando o Senhor ele colocar algo nas suas mãos para você fazer, muitas pessoas que você nem imaginam, até pessoas próximas, talvez da sua família, dos seus amigos, eles não vão acreditar e eles vão lhe trair, assim como Judas fez. Judas, ele era discípulo de Jesus, ele estava ali bem pertinho, vendo os testemunhos, e ele não acreditou, né? Ele traiu Jesus, mas ele foi também usado por Deus para o propósito. Então, queridos, durante aquele momento, eu me sentia muito triste, muito angustiada, e eu pedi ao Senhor para me dar força, porque a palavra de Deus, ela precisava ser semeada ali dentro. E muitos frutos eu consegui ver naquele trabalho. Eu vi pessoas tendo encontro com o Espírito Santo. Outras pessoas, elas precisaram sair do ambiente de trabalho. Tinha uma pessoa que trabalhava na empresa que ela fazia trabalhos de feitiçaria. Então, assim, toda semana eu fazia um jejum específico para a empresa e ungia o local de trabalho. E teve um tempo que eu me distanciei. Ali foi um tempo de refúgio, né? Para mim, foi um tempo de descanso para mim, mas eu acredito também que foi um tempo em que muitas coisas aconteceram. E o Senhor, ele me levou de volta para o ambiente de trabalho, ele me permitiu ver muitas coisas ali dentro, coisas físicas e também coisas espirituais. E para que a palavra do Senhor ela seja semeada na sua família, ela seja semeada aqui na igreja, ela seja semeada no seu trabalho, ou até mesmo no seu local de estudo, seja na sua faculdade ou na sua escola, o Senhor ele vai te dar estratégias. Gislara, o Senhor te deu essa estratégia, eu vou usar a sua mesma estratégia. Peça ao Espírito Santo para te dar uma estratégia específica. Porque, como um exemplo, os meninos trabalham de Uber, eu acredito que através da vida deles, através dos testemunhos deles, eles escutam muitas coisas dentro do carro. E quantas pessoas elas chegam angustiadas, elas chegam feridas. E eu e você, irmãos, como os servos de Deus, nós precisamos ser luz aqui no mundo. Nós precisamos ser sal aqui na terra. Nem sempre os dias vão ser bons. Muitas vezes nós vamos nos sentir cansados, angustiados, mas é importante a gente ter uma palavra de alívio. Nós sermos como Jesus, levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam. Muitas vezes as pessoas olham e acham que o ser humano ele tem que ser perfeito, mas nós não somos perfeitos como Jesus. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas debilidades, mas o Senhor, ele quer te usar com as tuas debilidades, porque as mudanças elas vêm aos poucos. E durante esse tempo eu fiquei em guerra espiritual, eu fiquei orando. E no mês de dezembro, essa pessoa ela recebeu férias. E eu via muitas coisas espirituais e ouvia muitas coisas, irmãos, eu ouvi muitas coisas ao meu respeito que não me convém dizer aqui no altar do Senhor. E muitas coisas eu nem cheguei a ouvir. E eu sei que aconteceu porque eu vi os frutos daquilo acontecendo. Muitas coisas erradas, muita mentira, muita calúnia, muita difamação. E eu dizia, Senhor, me coloca. Senhor, faz segundo a tua vontade, Pai. Trabalha nesse momento segundo a tua vontade. Me dá uma estratégia nova, Senhor Jesus. Me blinda espiritualmente de tudo isso. E essa pessoa, eu via, né, através de várias brechas que ela deixava, esses trabalhos de feitiçaria. E eu dizia assim, Senhor, a tua palavra ela precisa ser semeada aqui, porque ainda tem algumas pessoas que não receberam a tua palavra. Então, se essa pessoa, ela vai ser transformada por ti, se o teu propósito é que ela seja transformada, que ela se converta, deixa ela aqui na empresa que ela vai se converter. Porque eu estou orando e eu estou jejuando por ela. Mas se ela estiver atrapalhando o teu propósito, tira ela daqui, meu Pai. Irmãos, no outro mês ela saiu da empresa. E entrou uma pessoa evangélica que durante todo o período de trabalho ela estava louvando e adorando ao Senhor e ajudando a semear a palavra. Então, às vezes, Deus ele vai permitir que pessoas fiquem porque elas precisam ser transformadas. Mas se algumas pessoas ou algumas coisas estiverem atrapalhando o propósito, o Senhor, o próprio Deus, ele vai tirar.
E Ele permite que tire. E não faça assim, Senhor, tira ela porque eu sou a melhor. Não faça essa oração, irmão, porque às vezes Deus quer que ela fique ali, porque é uma vida para Jesus. Deus quer que ela fique ali porque ela precisa receber a palavra. E mesmo que ela não goste de você, ela vai receber a palavra através de você. Ela não precisa gostar de você. Ela precisa gostar da palavra. Ela não precisa gostar do seu trabalho. Ela não precisa gostar de você aqui na igreja. Ela não precisa olhar para você e dizer assim, eu gosto dessa obreira, eu gosto desse pastor. Ela precisa gostar da palavra. A palavra precisa entrar nela e ela ser transformada. A palavra precisa entrar na família dela e ela ser transformada. Então, muito cuidado, irmão, com a oração que você faz. Porque as suas orações, elas surtem efeitos. Mas, às vezes, ela não está encaixada no propósito que Deus tem. Ela não está encaixada naquilo que Deus preparou. E neste período que essa mulher esteve lá, eu disse a ela, minha querida, eu posso lhe dar um conselho? Ela disse, pode. Eu disse, continue louvando ao Senhor, continue orando, vigiando, sendo uma pessoa sábia e ungindo o seu local de trabalho. Que você tem uma estratégia aqui dentro e Deus vai te usar como canal de bênçãos. Irmãos, antes de eu sair da empresa, que eu saí agora em março, a melhor notícia que eu recebi durante esses 4 anos que eu estive lá foi um dia que o gerente industrial me chamou na sala dele e disse, manda chamar a Gislara. Quando eu cheguei na sala dele, ele disse, Gislara, fulana acabou de aceitar Jesus. Irmãos, eu não sei como foi que eu trabalhei naquele dia. Eu fiquei tão contente por aquela vida, eu fiquei tão alegre, regozijando. E eu sei, irmãos, que aquela vida foi fruto da palavra de Deus. Existem muitos frutos, assim como eu li, pastor, aquela passagem que um vai plantar, o outro vai regar, mas quem ainda vai dar o fruto é Deus. Existem muitos frutos que eu não vou ver. Existem muitas coisas que não sou eu que vou colher. E existem muitas coisas que não sou eu que vou regar. Mas a nossa missão aqui na terra é pregar a palavra de Deus. A nossa missão aqui na terra é pregar a palavra de Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida, através das nossas finanças, através da nossa família. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Porque existem pessoas que vão ser enviadas logo para pregar em outros locais. Mas dentro daquilo que o Senhor te preparou, Gislara, eu não tenho tempo. Irmão, se você não tem tempo, Deus vai te tirar aquilo que está tirando o seu tempo. Porque você precisa ter tempo para fazer a obra do Senhor, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua faculdade, seja dentro da sua família, seja através da internet. Não sei qual vai ser a estratégia que Deus vai te dar, mas você precisa ter tempo para fazer a obra de Deus, porque você não é apenas membro, você é servo, você foi chamado para multiplicar aquilo que Deus te deu. Gislara, eu não tenho o dom de louvar, eu não tenho o dom de pregar, eu só quero prosperar e ofertar na obra de Deus. Isso também é muito bom, mas você precisa pregar o Evangelho. Você precisa pregar a palavra de Deus. Peça ao Senhor para te dar uma luz, te dar uma estratégia que Ele vai te usar. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por esse tempo que eu estive lá. Não foi fácil, foram muitas perseguições, foram muitas dores, muitos choros, foram muitas angústias, né? Mas o Senhor, Ele permite todas as coisas segundo a sua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E não vai terminar por aí. Porque onde você for, se você estiver aqui na igreja, se você estiver em outro local, não é por causa do local que você está. O Espírito Santo, ele vai te enviar. O Espírito Santo, ele vai te usar. Ele vai te capacitar para levar a palavra do Senhor. Amém? Eu quero convidar a Nayane e o Ministério Leb para cantar esse louvor junto comigo. É um louvor muito maravilhoso, irmãos. Ele fala sobre... Ó, quão lindo o nome de Jesus é. E Jesus, ele não morreu na cruz, irmãos, apenas para que você vivesse bem aqui na igreja, também isso, mas para que você seja um canal de bênção para outras vidas. Então que você possa se colocar de pé e possa adorar o Senhor Jesus nessa noite, que você possa se deixar e pedir ao Espírito Santo, Pai, agradeça a Ele por Ele ter morrido na cruz por você, agradeça a Ele nesse domingo de Páscoa pela sua família.
Se você é uma pessoa velha na fé, diga a Ele: Senhor, me dá novas estratégias para pregar a Tua palavra. Se você é uma pessoa nova convertida, diga: Senhor, ainda não sei como fazer isso que essa mulher está falando, mas me ensina, Pai, a pregar essa palavra maravilhosa. Se você é uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, peça para Ele primeiro te transformar. Peça para Ele entrar na sua vida, transformar a sua vida, para que através dela outras vidas sejam transformadas. Irmãos, eu vi esses dias no Instagram uma postagem de uma pessoa. Ela viajou para outro país e ela teve a oportunidade de andar sobre as nuvens, né? E eu digo assim: meu Deus, a gente fica tão contente quando a gente compra uma lata velha, né? Que pode pegar fogo, pode ser roubado, uma casa, muitas vezes, uma viagem que Deus te proporciona viver. Mas, irmãos, morar no céu vai ser algo extraordinário. Então não negocie os seus princípios. Doa onde doer, rasgue onde rasgar, machuque onde machucar. Se for necessário perder tudo pelo chamado, se for necessário suar sangue pelo chamado, se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Porque se Jesus tivesse negociado os seus princípios, se Ele tivesse negociado, sem ter vivido tudo aquilo, eu e você não teria a oportunidade de ser templo do Espírito Santo. Ele não teria entrado na sua vida, Ele não teria entrado na nossa família e transformado a nossa família. Então, se você vive hoje bem, se você tem uma família, se você tem fôlego de vida, foi através da morte de Jesus na cruz. Coloque a mão no seu coração, louve a Ele nessa noite e diga: oh, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, e adore a Ele. Muitas pessoas vêm para a igreja querendo receber algumas bênçãos, e isso não é errado, irmãos, mas que os princípios, a sede do seu coração, que seja o Espírito Santo, que você anseie pelo Espírito Santo, que você tenha tanta sede pelo Espírito Santo de estar na sua presença, que nada mais importa. Adore a Ele essa noite.
tu és santo. Diga pra ele, querido. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Amém? Eu acho lindo esse trecho da palavra que fala dessa canção, que o túmulo está vazio, né? Jesus, ele não está mais lá. Ele habita entre nós. Então que isso possa ser vida dentro de você. Porque muitas vezes a gente vem à igreja, né? Escuta a palavra de Deus, mas naquele momento, né, de dor, que a gente está suando sangue espiritualmente, a gente pode até querer negociar os nossos princípios. Mas Ele é santo, querido, Ele não negocia. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Então, apesar do seu amor, apesar da sua justiça, apesar da sua santidade, dele ser assim, íntegro, 100%, dele ser esplêndido, o Senhor ser maravilhoso, Ele não negocia a sua glória. Então não deixe que nada ocupe o seu coração, além do Espírito Santo. Que nada substitua, nada aqui da terra, ou alguma coisa na sua mente, no seu corpo. Não negocie nada. Aquilo, cada um, querido, tem o seu calcanhar de Aquiles, né? E o inimigo, ele é muito estrategista, ele vai usar de várias formas. Às vezes você pode achar que é uma coisa e ele está usando outra coisa. Então peça que o Espírito Santo te revele aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Porque, como diz essa canção, só Ele é santo, só Ele é santo, e Ele não negocia a sua presença, Ele não negocia a sua glória, Ele não compartilha a sua glória, porque o maior propósito de Deus é levar o seu povo para morar no céu. E Ele te ama tanto, querido, que Ele entregou como cordeiro vivo lá na cruz o seu único filho Jesus, para morrer por você. Então que você possa guardar essa palavra, que você possa regar essa palavra, e que essa palavra venha dar muitos frutos na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo, e que você seja um canal de bênção onde Deus te colocar para te usar. Amém? Um Feliz Natal a todos. Que Jesus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Feliz Páscoa, perdão. Eu pensei em Páscoa e falei Natal.